Como é que é aplicada políticas públicas em cima de números? Ou deveria ser aplicada em cima dos números. Às vezes, os números sinalizam uma coisa e a política vai para o outro lado, né? Atualmente, a carga tributária nossa está em 32%. Desses 32%, eu quero chamar a atenção que, dos 32% de carga tributária, e o que define carga tributária é tudo que se arrecada no país sobre o PIB, essa é a definição de carga tributária, 67%, 68% é a União que arrecada, especialmente a Receita Federal do Brasil que arrecada. E os outros 25%, os estados, o maior tributo do país é o ICMS, e, por fim, os municípios. Portanto, dos 32%, 21%, 22% é da União, né? O imposto de renda é da União. Justo aqui, só para ser Claro, justo, claro. A União arrecada, mas não fica com ela. Ou seja, os impostos, a União arrecada, e quase metade disso vai para estados e municípios dos fundos de participação. Então, tem que precisar ser um pouquinho mais justo com relação a essa questão. É isso aí. A União, toda vez que você pagar alguma coisa que se chama imposto, saiba que uma parte grande a União arrecada. Ou seja, para cada... Se a União precisa de R$100, ela precisa aumentar o imposto de renda em R$200. Não sei, só para você ter uma ideia. Existe um outro tributo, conhecer, que é um primo-irmão, chamado contribuição social. Contribuição social, que vocês devem ter ouvido falar, sobre lucro, PIS, COFINS, etc. Qual é o truque da contribuição social? Enquanto o imposto, a União arrecada e repassa para estados e municípios, a contribuição ela é carimbada, vai para a Seguridade Social. E a Seguridade Social, que é saúde, previdência, assistência social, ou seja, é um mundo de coisas, é da União. Então, tudo que a União arrecada como contribuição social fica só para ela. Por isso que é muito comum que vocês vejam que quando a União vai dar um incentivo fiscal, ela dá de imposto, IPI, etc. Quando ela quer aumentar um tributo, ela aumenta a contribuição, porque ela não é boba. Então, pensa assim, se eu quero R$100 em título de imposto, eu preciso ter um ônus político de 200 para ficar com 100. Na contribuição, meu ônus é de 100, mas eu fico com 100. Então, isso explica um pouco desse crescimento, desse gigantismo das contribuições no Brasil. Isso mesmo, o imposto de renda e o IPI é fatal, metade estados e municípios. E esse efeito é dramático, né? A gente pode até conversar, porque daqui para frente a União só terá basicamente esse um tributo, que é o imposto de renda, né? Para poder cobrir as necessidades. Mas vamos voltar. Como já mencionado, esses 22% dos 32% é da União. E, na tela seguinte, nós vamos perceber, desse 100% do que é arrecadado, e isso vale da arrecadação nacional, 27% incide sobre a renda, 40% bens e serviços. Diferente de outros países, Estados Unidos é diferente, né? 40%, 60% é renda e pouquíssimo em cima de bens e serviços. E aqui no Brasil, não. Vamos explicar dessa forma. Um pouco disso também, que eu acho que é legal de falar a mesma linguagem. Todo tributo, 100% dos tributos, atingem a sua renda. Porque você tem renda e tua renda vai embora. Acabamos de ver, 1/3 da sua renda vai para o Estado. A pergunta é a seguinte, em que momento? Você pode pagar esse imposto logo que você ganhou. Ganhou, já fica. Você chama isso de imposto de renda. Ou pode ser que o legislador fale assim, não, faz de conta que você tem dinheiro, vai ficando aí, que eu te pego na hora que você for consumir. Então, na verdade, o imposto sobre o tal do bem e serviço é um imposto de renda cobrado no momento em que você consome. Os dois são renda. O problema do mix é assim, a questão de política tributária. Então, um país, por exemplo, que queira formar mais poupança, tenderá a ter uma tributação maior na renda consumida, dizendo, enquanto você não consumir, eu não te tributo. Mas espera, na hora que você consumir, eu vou te pegar. Os Estados Unidos são o contrário. Por isso que quando a gente vai para os Estados Unidos, você vai lá, fala assim, tudo está tão barato. Está barato para você, porque você não foi mordido no imposto de renda. Você ia ser mordido
na hora do imposto sobre o consumo, sobre a renda consumida. Só que você deu um passa-moleque no sistema tributário, porque você pegou a sua renda, que é alta, foi para os Estados Unidos e consumiu lá. E lá o imposto sobre a renda consumida é baixo, porque lá o coitado do seu companheiro, o americano, ele não tem tanta renda quanto você disponível. Porque, embora ele ganhe tanto quanto você, ele já pagou muito imposto de renda. Então, para ele, aquilo que para você é algo tolerável, para ele é o que ele pode pagar. Perceba, a disponibilidade dele é maior. Então, o sistema americano, você tem pouca disponibilidade porque você pagou muito imposto de renda. O que sobrou, consuma, fique à vontade. Eu, fisco, já fiquei com a minha parte. No sistema brasileiro é diferente. No sistema brasileiro, não. Você pensa que tem muito, mas espere que o fisco quer te morder na hora do IBS, na tributação do consumo. É isso mesmo. A renda subiu bastante de 2000, subiu relativamente, né, professor Chueri, de 21 para 26 em termos de proporção, desde 2014 a 2023, né? E bens e serviços houve uma acomodação, mas na verdade essa acomodação ela foi feita em troca de alguns benefícios que foram criados ao longo do tempo, né? Especialmente de 14 para cá, em relação ao ICMS. Aqui eu trago um gráfico, a linha escura é a média da OCDE, 34%. E a linha de baixo, Brasil, em 33%. Eu publiquei um trabalho em que eu criticava a tal da média da OCDE. Zena, porque, cuidado, você que gosta de números, você vai descobrir que a tal da média da OCDE, que o Brasil está próximo da média da OCDE, a média, pasmem, é média aritmética. Ou seja, você pega a carga tributária da Noruega, que é altíssima, mas que é desse tamanhinho, soma com a carga tributária, soma com a tributação dos Estados Unidos, divide por 2. Então, o que acontece? Estados Unidos, 20 e poucos por cento. Noruega, 40 e tantos. A média, 30. Ou seja, cuidado com a expressão média da OCDE. Toda vez que te falarem, não, nós estamos acima da média da OCDE, estamos abaixo da média da OCDE, Zena, pergunta, qual é a média? Como é que chegaram a esse número? Porque eu fiquei pasmo quando eu vi média aritmética. Então, você pega assim, México, isso aqui vai somando todo e dividindo. Claro que vai dar uns números que são pouquíssimos confiáveis. Veja, o Jorge já não é mais da Receita, então a gente pode falar mal da Receita à vontade. Para dizer que, vamos combinar que não é sério isso. Vai. Vamos lá. Mas aí tem um detalhe em relação ao Chile, por exemplo. Chile e México, né, tem arrecadação de determinadas... México, petróleo, né, tem uma arrecadação que está fora do que se arrecada. Né? Não é tributação. Exatamente, mas está fora. Né? Mas financia o Estado. Então, mas o que acontece? Como a carga tributária deles é um número pequenininho, você vai somando. A ideia é só soma por país. É uma coisa fácil. Mas espera aí, não considera pelo menos qual é o PIB de cada país? Não faz uma. Não, soma e divide. Bom, são dados da nobre organização. Aqui, essa comparação, professor Chueri, essa comparação, tá, que diz respeito ao lucro. E essa média que você comentou da OCDE. O verdinho sempre Brasil, tá? 9% carga sobre renda e comparação. Depois a próxima... É física e jurídica ou só física? Não, é toda renda. A outra é salários, folha de salários, propriedade, né, em cima de propriedade, e essa de bem e serviço. Né? Bem e serviço, o Brasil está lá em cima, e enquanto os demais países ali listados estão abaixo. Fazer comparações de carga tributária é também um pouco raso, né? Pelo fato, nós temos a carga tributária da Dinamarca, altíssima, né? Onde o cidadão tem tudo. Você tem a carga tributária nos Estados Unidos, muito mais baixa, o cidadão tem que pagar tudo, né? Educação, saúde e tudo mais. E nós temos o Brasil com uma desigualdade social enorme, um
país continental, né? E com políticas sociais muito fortes, que precisam de financiamento. Então, às vezes, a gente sai fazendo essas comparações e esbarra nessa realidade, né? Quando você vai ver esses grandes números, esse é um trabalho, não sei se já teve a oportunidade de ver, professor Choeri, é do professor Sérgio Gobert, né? Isso. E esse trabalho, nós vamos comentar lá na frente, que motivou, vamos chamar assim, ou fundamentou esse recente projeto de lei que foi aprovado na semana passada na Câmara, né? Nós vamos ter, por exemplo, é possível verificar que 1% dos mais ricos, a renda aqui no Brasil é muito concentrada, né? Fortemente concentrada. É imaginar que, professora Zena, mais de 90% ganha até 3 salários. É por aí, mais ou menos. Mais de 90% da população brasileira ganha 3, até 3. Né? Então, esse 1% aí representa 23% da renda nacional, 23% da renda nacional. E quando você, a partir do momento que você vai afunilando, né, mais os chamados mais ricos, né, o 0,1% são 153 mil contribuintes. O 0,01 é 15 mil contribuintes. Bom, é para demonstrar a concentração de renda que nós temos. Também nessa linha de grandes números, nós temos aí, em termos desse 1% da população, é que detém 23% da renda, acho que eu comentei, salários 8%, atividade rural 67%. Por favor. Só falar, às vezes ainda até esses números, os mais ricos, renda maior ou coisa parecida, muita gente, e nós sabemos, muita gente tem pessoa jurídica. E a pessoa jurídica, às vezes o patrimônio fica na pessoa jurídica e a renda que é retirada, porque o que eles consideram é a renda da pessoa física. Então tem muita gente que a renda está na jurídica, a jurídica vai valorizando e tudo mais, o pessoal do agro e tudo mais, isso não entra aqui nessas contas. Então, cuidado com esses números. Eles são... Gente, é tão fácil. How to Lie with Numbers. Né? Tem um livro na década de 50. O que você quiser provar, você prova com números. Mas toma muito cuidado, porque, perceba, existem empresas hoje, a gente sabe, não só no Brasil, que sequer distribuem dividendos. Quer dizer, as grandes empresas hoje, multinacionais, não pagam dividendos, o acionista não recebe nada. O que ele tem, se ele tiver de dinheiro, ele vende a ação, porque a ação vai valorizando, ele vende a ação e daí vai ter o ganho de capital, que aliás não é tributado em muitos países. Então, em vez de receber o dividendo, ele recebe o ganho de capital. Mas digo assim, essa ideia da renda, 1% mais rico, não sei o quê, está pegando aquelas pessoas, a renda que a pessoa física tem, e não está considerando as pessoas jurídicas. As empresas patrimoniais, que muitos aqui temos, não é? Coisa como essa, que tem imobiliária, não sei o que, tal, tem a renda lá, daí uma parte distribui, porque a família precisa pagar as contas. Mas vamos combinar que uma boa parte você não distribui, você mantém na empresa, você reinveste, coisa parecida, e isso vai desaparecendo. Então, que toda hora... Gente, tem que falar, toda hora a gente fica ouvindo isso, mas vamos falar a verdade. Vamos para essa história do 1%, vamos rever esses números, considerando esses fatos, que não tem, esse tipo de informação não é considerada. Mas tem um detalhe, professor Choeri, você tem que separar isso para a aplicação da própria legislação, não tem jeito. Só porque isso vira premissa de política tributária, eu vou fazer a política tributária considerando uma informação. Se a informação está desvirtuada, naturalmente a minha política tributária fica desvirtuada. Se eu falo, puxa, mas espera aí, nós estamos falando somente em 150 mil pessoas, ou em 15 mil pessoas? Não, vamos olhar um pouquinho mais qual é o universo que a gente tem e repensar a política tributária a partir disso. Isso são dados, e eu vi, são dados de declaração de imposto de renda. Pessoa física. Então, de pessoa física. Estou voltando. Então, se a pessoa física... Tem lá o Jorge, veja, sabe que o Jorge é um cara que tem muitas, uma empresa patrimonial dele enorme. Ou seja, as fazendas do Jorge todas. Estão lá produzindo, não sei o que e tal, e cresce vaquinha e tudo mais, ele investe mais, não sei o quê. Tudo isso que o Jorge está fazendo não aparece na declaração dele. Então o Jorge é visto como classe média baixa, porque, afinal de contas, todo o resto está lá, não é isso? É verdade, é verdade. Acontece que
Lá na minha empresa tem um tratamento especial na minha empresa. E da mesma forma, isso acontece lá nos Estados Unidos. É a mesma coisa. É a mesma coisa. O tratamento é o mesmo, né? Aqui nós não estamos inventando nada. Esse é o número. É uma realidade. Números são números, né? Você dá o recorte que você... Eu vou repetir. Tem um livro, a gente procura How to Lie with Numbers. É fantástico esse livro. Da década, 50, 60, não sei, que ele vai começando a mostrar como que você prova, a estatística prova o que você quiser, como você quiser. Não é muito difícil. Mas imposto de renda não tem jeito, gente. Ou você paga ou não paga, né? É aquela história. Cobrador de imposto é a segunda profissão mais antiga do mundo. Aqui o recorte é em cima da declaração de imposto de renda. O patrimônio do sujeito pode ser altíssimo, está sendo tributado a 34% às vezes, né, lá na empresa, mas o que ele recebe aqui é o que está registrado. Esse é o dado.